cima? Já deu? É isso? Então tá bom, glória a Deus. Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje da parte de Deus. Eu tenho certeza que vai edificar muito as nossas vidas. Amém? Então você que está preparado aí, pega seu lápis, sua caneta, seu bloco de notas, porque eu tenho certeza que essa palavra ela pode gerar um fruto eterno na sua vida se você entender e viver. Amém? Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça em reverência à palavra de Deus que vai ser ministrada. Pai, mais uma vez aqui, nós nos colocamos em sujeição, Senhor, ao seu Espírito Santo, que a tua palavra hoje seja ministrada, Senhor, com liberdade, meu Deus, sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa igreja, que o Senhor possa me usar como um canal de bênção somente para esse povo, meu Deus, não aquilo que sei, não aquilo que estudei, papai, mas o teu Espírito Santo fluindo através de mim, papai. Em nome de Jesus eu me esvazio de mim mesmo, eu sei que eu não tenho nada de bom para oferecer, papai. Eu sei, papai, quem sou, conheço as minhas limitações, os meus pecados. E daqui, Senhor, eu sou mais carente da tua graça e da tua misericórdia, por isso me ajuda, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor, eu me faço totalmente sujeito ao Senhor e ao seu Espírito, Senhor, para me usar mais uma vez nessa casa, papai. É assim que nós oramos, que essa palavra produza cura, que essa palavra produza libertação, que essa palavra produza, Senhor, salvação, restauração sobre o teu povo, em nome de Jesus, que ele alcance os corações, Pai. Personaliza essa palavra segundo, papai, ao convívio, segundo, Senhor, a vida, segundo, papai, o momento, papai, de cada um que está aqui nessa casa, que todos sejam tocados pelo teu amado Espírito Santo através dessa palavra. É assim que eu profetizo, que nós não viemos sair da mesma forma que entramos nessa casa, papai. Abre os céus, Senhor, sobre nós, rasga os céus mais uma vez e desce, Senhor, sobre nossas vidas. Não queremos, papai, viver uma vida de mornidão, não queremos viver uma vida da religião. Nós estamos aqui, Senhor, para ser inundados, papai, pelo teu Espírito Santo, como nós cantamos aqui. Que não seja só palavras lançadas ao vento, que não seja somente canções, papai, que tocam na nossa alma, mas que seja a verdade da nossa vida, papai, em tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos. É assim, papai, que nós oramos no nome santo de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia lá na segunda carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, não, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 3, por favor. Segunda Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 3. Eu não sei qual é a versão que está ali, mas eu vou ler junto com vocês aqui. Quem achou, dá um glória a Deus. Aleluia. Diz assim: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aqui o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, e ele está orientando a Timóteo a pregar o evangelho, essa obra do evangelista aqui, tá? Todo aquele que prega o evangelho é um evangelista, amém? Todo aquele que fala da palavra de Deus é um evangelista. Olha para o seu irmão do lado assim: você está com uma cara de evangelista? Amém? Porque nós achamos muitas vezes, queridos, que isso é um título, mas não é título, amém? Pastor, profeta, evangelista, essas coisas não são títulos, amém? Essas coisas foram entregadas à igreja como uma ferramenta, como um instrumento para que o evangelho seja propagado e pregado aos quatro cantos dessa terra. E aqui o apóstolo Paulo está falando que chegaria um tempo em que as pessoas elas não suportariam a sã doutrina, elas não suportariam a verdade de Deus. E por elas não suportar a verdade de Deus, elas começariam a buscar mestres para si mesmo. Para quê? Para que
esses mestres pudessem falar aquilo que elas queriam ouvir. E eu não sei se você já parou para analisar o nosso contexto. O que nós mais vemos nos dias de hoje são pessoas correndo atrás de mestres, de profetas de sofá, de profetas de teclado, que falam um monte de abobrinha, que muitas vezes parece ter sentido, mas não são coisas bíblicas, não são a verdade de Deus. E isso tem trazido um prejuízo gigantesco para a obra de Deus, gigantesco para o Evangelho nesses dias. Pessoas estão corrompendo a verdade em mentira, e o apóstolo Paulo, ele já estava falando isso, queridos, há 2000 anos atrás, que isso chegaria o tempo que isso ia acontecer, porque lá no tempo dele isso já estava acontecendo, pessoas buscando mestres para si mesmo. E eu não sei você, querido, mas com certeza em algum momento na sua vida você já foi procurar um aconselhamento, e você esperou nesse aconselhamento que aquela pessoa falasse exatamente aquilo que você queria ouvir. Só que quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, muitas das vezes a palavra de Deus vai falar totalmente diferente com a nossa vontade ou com aquilo que a gente quer ouvir. Porque a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus não rebaixa, não se rebaixa ao nosso querer e à nossa vontade. Vocês estão aqui, sim ou não? Quem sabe hoje, queridos, eu vou fazer uma série de provocações aqui, mas eu não quero que você fique bravo comigo, amém? Amém? Aí na semana que vem, ó, o pastor Bandeira vem e prega, daí você fica mais feliz. Mas hoje eu quero trazer um pouco mais de entendimento para nós, queridos, se nós realmente queremos viver aquilo que Deus. Hoje há um movimento, queridos, das trevas tentando alargar a porta. Pessoas minimizando a palavra de Deus, tentando criar um senso de inclusão, queridos, e aqui eu quero deixar algo bem claro. As portas da igreja são abertas para qualquer tipo de pessoa, amém? Para qualquer tipo de pessoa, não importa quem você seja, se você é rico, se você é pobre, se você é amarelo, se você é negro, se você é branco, não importa que seja. Só que fato é que quando você se deparar com a palavra de Deus, ela não vai permitir que você fique da mesma forma. Amém? E eu vejo um esforço dos pastores coaches hoje tentando alargar uma porta que a Bíblia diz que a porta é estreita. A porta é estreita, queridos. E nós não podemos cair no engano, achar que a porta é larga, que todos os caminhos levam a Deus, porque isso não é uma verdade bíblica. Hoje eu quero mostrar para você, através da palavra de Deus, amém? Quero que você abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Oséias 4, no versículo 6, essa é a base da nossa pregação de hoje. 4, 6 diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como meus sacerdotes. Contexto histórico aqui, queridos, é um contexto terrível na história de Israel. O reino do norte, aqui já é o reino dividido. O reino do norte está corrompido pela idolatria. Eles tinham rituais, eles tinham liturgias, eles tinham cultos, eles tinham sacrifícios, eles tinham tudo que os crentes da época teriam que fazer. Só que eles tinham coisas dentro deles que estavam aborrecendo a Deus. E esse aborrecimento de Deus fez com que esse povo aqui, queridos, eles entrasse numa idolatria tão profunda que eles estavam sendo destruídos, porque a falta de conhecimento, a Bíblia ela fala ali, o meu povo é destruído por falta do conhecimento, e conhecimento de quê, queridos? Conhecimento de Deus, repita comigo, conhecimento de Deus. Porque é muito fácil, queridos, nós sermos engodados pelas coisas desse mundo. Quero que vocês coloquem o tema da pregação de hoje aqui, se tiver o flyerzinho. Entre a ilusão e a verdade, queridos, nós vamos ter que fazer uma escolha nessa temporada. O mundo que nós vivemos, o mundo carnal, o mundo secular, ele é um mundo de ilusões, queridos. Ele se mostra sempre muito atrativo, sempre muito próspero, sempre muito bonito.
Eu percebo que as pessoas, elas conduzem as suas vidas, muitas vezes a própria igreja conduz a sua vida no mundo de ilusões. Elas veem coisas na internet e elas, não, se eu aplicar esses 10 passos para que eu possa ser próspero, eu assim o serei. E essas coisas, queridos, têm matado a fé de muitos. Essas coisas têm feito que muitas pessoas se desviem da verdade, e muitas pessoas se corrompam de dentro para fora. Me parece que quando eu olho, queridos, hoje, quem trabalha em CLT está sendo demonizado. Você já percebeu isso? Tudo que você vê na internet, se você é CLT, você é quase um demônio. Porque você fica ouvindo os coaches por aí e fala, não, você não pode ser CLT, você tem que ser empreendedor. Que empreendedor o quê, queridos? Posso falar uma verdade para você? Nem todos vamos ser empreendedores. Nem todos nós vamos ser ricos. Olha só que coisa curiosa. Ah, não, pastor, eu não quero, então eu vou embora. Se não é para mim ser rico, eu não quero. Todo mundo da Bíblia foi rico e só chegou na minha vez e eu não vou ser rico. Não é isso, queridos. Existem vários tipos de riqueza. Mas há uma necessidade das pessoas prosperarem hoje, há uma necessidade das pessoas vencerem, há uma necessidade das pessoas, tudo se norteia da vontade do homem. Mas a palavra de Deus fala que céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. E é isso que você e eu precisamos entender nessa noite. Nós não podemos cair na ilusão desse mundo, queridos. A ilusão desse mundo que é facilidade. A ilusão desse mundo, ela prega que você tem que ser feliz, não importa quem que você tenha que passar por cima. E dentro da igreja, queridos, não é diferente. A quantidade de pessoas que eu vejo saindo das igrejas, e não é porque ela não gosta do pastor, não é, algumas até saem porque não gostam da gente, mas tudo bem. Mas eu um dia vi um censo, um índice, de que a maioria, 79% das pessoas que saem da congregação, saem por causa da própria congregação. Olha que coisa curiosa. E daí, a pesquisa mais profunda ainda fala, e o porquê que elas saem? Por desavença entre irmãos. Já começou lá na criação. O que aconteceu quando só tinha 2 irmãos na terra? O que um fez com o outro? Então não é fácil viver em irmandade, queridos. Não é fácil. E daí os irmãos saem brigados, não vem mais para a igreja porque deve para o irmão, porque fez um negócio e não pagou, porque vendeu um negócio lá e caiu mal e agora, queridos, isso não é evangelho, isso não é a verdade. Nós precisamos andar em verdade um com os outros, amém? Olha para o seu irmão com cara de profeta aí que Deus colocou para você, diga assim, olha bem para o olho dele. Eu sei que vocês odeiam isso, mas a gente gosta de fazer isso. Diga assim para ele, Senhor: menos alma e mais espírito. Amém? Será que você pode aplaudir o Senhor? Queridos, Deus está preocupado com o povo. Porque o povo, ele, por causa da ignorância de Deus, por não conhecer Deus, a sua vontade, aquilo que Ele queria para aquele tempo, o povo trouxe sobre si grande prejuízo e muitos danos. E Deus está alertando o povo sobre a ignorância. Então a ignorância, a falta de conhecimento, queridos, ele vai gerar em você somente ruína. E a falta do conhecimento, queridos, é o motivo principal porque pessoas passam a vida todas escravas de sofismas. Pastor do céu, eu não entendi essa frase, eu vou repetir para você. A falta de conhecimento, a ignorância é o principal motivo pela qual muitas pessoas passam a vidas escravizadas por sofismas. Pastor do céu, o que é um sofisma? Querido, sofisma, ele é um argumento ou um raciocínio que na sua concepção produz a ilusão da verdade. Você olha para aquilo, você ouve aquilo, você fala, meu, isso aqui faz sentido, pastor, olha só, aquele coach falou, faz sentido. Teve um coach esses dias que aí um bem famoso, que ele falou que ele só começou a prosperar na vida dele quando ele parou de dar o dízimo.
um bem famosão aí, não entendeu nada de Bíblia, ainda usa a Bíblia. Então, pessoas escravas por sofismas, pessoas que são enganadas por uma ilusão de que, de alguma forma, elas vão ser abençoadas, ou elas vão ser elevadas acima das outras, queridos, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho não tem a ver com o maior e com o menor, o Evangelho tem a ver que todos nós fomos chamados para nos humilhar diante de Deus. Vivemos um tempo que as pessoas só querem lacrar nas redes sociais. Não dá para você fazer nenhuma música, não dá para cantar nenhuma música. Vocês ouviram a polêmica que deu da última música, né, que falava sobre, acho que, agora não lembro qual é o nome, acho que é ele, eu acho que é o nome da música. Falando, porque isso é uma hipocrisia, porque a gente não pode cantar, porque a gente não perde a nossa vida, a gente quer cantar um negócio, não dá para fazer mais nada, queridos. Tudo virou motivo de briga. Tudo, o mundo está chato, queridos. E eu vou falar para vocês, nós crentes estamos chatos também. Nós poderíamos ter alcançado o triplo, ou 10 vezes mais pessoas que nós já poderíamos ter alcançado se a gente parasse com as nossas chatices. Ninguém aguenta um crente chato, queridos. Tem crente que tudo é pecado, já percebeu? Tem crente que tudo é errado, tudo que você faz é errado. Se você olhar para a lua é errado, se você olhar para o sol é errado, se você olhar para o lado é errado. Pelo amor de Deus, não tem a ver com o certo e com o errado, tem a ver com o que a palavra de Deus fala, o que é certo e o que é errado. Vocês estão aqui, sim ou não? Então a falta do conhecimento nos escraviza, queridos, nos escraviza. E é escravizador por quê? Porque Jesus diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso não é algo do Bolsonaro, tá? Não tem nada a ver com ele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para conhecer a verdade nós precisamos, queridos, olhar para a Escritura. Você não vai conhecer a verdade olhando só para o outro, olhando para o testemunho do outro, para a vida do outro, para aquilo que o outro faz. A verdade, queridos, está dentro das Escrituras Sagradas. Nós precisamos parar com essa ilusão. Nós vamos atrás de várias verdades. Não, mas aquele irmão lá abriu uma empresa, ele prosperou, então por que eu não posso abrir empresa e prosperar? Vai lá, abre para você ver o que vai te acontecer. Você vai quebrar mais ainda. Se estava te faltando dinheiro, vai te faltar mais ainda. Meu Deus, pastor, o que é isso? Então quer dizer que o Senhor não quer me abençoar, me prosperar? É claro que Ele quer te abençoar e te prosperar. Só que você tem que andar na verdade dEle, não pela força do seu braço. Não é quando você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. É quando Ele quer, na hora que Ele deseja. Vocês estão aqui, sim ou não? Vocês prometem que não vão ficar bravos comigo hoje, né? Provérbios capítulo 18, versículo 15 diz assim: o coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca sabedoria. Então nós não podemos aceitar mais andar em ignorância, não podemos aceitar mais andar sem o conhecimento de Deus, queridos. Aí tem pessoas que falam: pastor, mas ler a Bíblia é muito difícil, pastor, é muito difícil, é muito complicado, eu não leio nada. Meu filho tem 12 anos, já leu a Bíblia inteira, queridos. Então não tem nada de complicado. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a entender aquilo que está sendo escrito, amém? É isso. Mas muitas das vezes nós usamos essa fala como desculpa para não ler, como desculpa para não se envolver. Sabe por quê? Porque no momento que você começar a ler as Escrituras, você vai encontrar vários erros na palavra, não, em você. Você vai descobrir vários erros em você, várias faltas e falhas em você. E é isso que a gente não quer. Nós não queremos ser confrontados com essas verdades. Nós queremos afago, queridos. Nós queremos tapinha nas costas. Ai, como você é lindo, cheiroso, bonito. Só que muitas vezes estamos que nem sepulcros caiados, queridos, lindos por fora. Lindos por fora,
mas por dentro corrompidos por nós mesmos, corrompidos pela idolatria, corrompidos pela falta de conhecimento de Deus. E nessa noite eu quero trabalhar 3 pontos para você, para que você possamos entender aqui qual é a vontade de Deus para essa temporada. Na palavra que o pastor Jardel trouxe na semana passada, ele trouxe, do ponto de partida, você precisa saber aonde você está, para que você, e também precisa saber aonde você quer chegar, amém? Senão não tem sentido a tua jornada. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar está bom. Então o primeiro ponto dessa noite que eu quero trabalhar com você é a falta de conhecimento de Deus. Repita comigo: falta do conhecimento de Deus. Abra comigo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 6 e 7, por favor. 1 Coríntios 8, do 6 ao 7. Diz assim: para nós, porém, para nós aqui, tá, queridos? A igreja, essa é uma carta para a igreja, tá? Isso não é uma carta para o mundo, é uma carta para a igreja. Para nós, a igreja, essa aqui não é para nós, os apóstolos, para nós, os discípulos de Jesus da época. Não, ele está falando para nós, a igreja de Cristo. Tem alguém que é a igreja de Cristo aqui? Deixa eu ver. Aleluia. Há um único Deus, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. Aleluia. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Apóstolo Paulo aqui, queridos, ele tem que fazer uma defesa do evangelho que pregava. Ele tinha que mostrar para a igreja que existe um só Deus. E nós vemos, segundo a história, que a igreja de Coríntios era uma igreja muito espiritual, uma igreja que tinha vários dons espirituais, uma igreja que profetizava, uma igreja que curava, uma igreja que avançava de forma bastante eficaz e eficiente. Mas o apóstolo Paulo, em algum momento, ele teve que mandar uma carta para a igreja: ei, vocês não sabem quem é Deus, vocês não entenderam quem é Deus. Deus, só existe um só Deus. E por que isso é importante, queridos? Porque nós, muitas vezes, em busca de nós buscarmos ouvir aquilo que nós queremos, nós começamos a levantar vários tipos de deuses para nós mesmos, para fortalecer muitas vezes o nosso pecado. Lá na antiguidade, quando o cara era depravado, queria sair com vários tipos de mulheres, quando as mulheres eram depravadas e queriam sair com vários tipos de homens, e eles tinham que achar uma forma de legitimizar essa conduta. Eles criaram a deusa da fertilidade. Quando eles queriam matar os outros sem nenhum tipo de consequência, eles criaram outro deus. Como é que é o deus da guerra, filho? Ares, né? É isso. Então os homens foram criando deuses para si mesmos. Não que Ares existe, amém? Eles só foram criando deuses. E no Salmo vai falar que torne-se igual a eles, aqueles que neles confiam. Então quando você cria um Deus para você, queridos, vai ficar muito difícil. Só existe um só Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, diga amém. Não existe outro Deus. Porque quando nós recorremos a outro Deus, a outra forma de divindade, nós nos tornamos idólatras. Tem crente que faz mandinga, nos terreiros de Umbanda e Candomblé eles fazem macumba, a gente faz a boa cumba. A gente acha que se abrir a Bíblia lá no Salmo 91, a tua casa vai estar protegida de todo mal. Não vai estar. Se você não viver o Salmo 91, a tua casa não vai estar protegida. Quantos estão aqui, digam amém. Quantos querem ir embora, digam aleluia. Achei que ia pegar alguém, não consegui. Lá em 1 Coríntios 15, 34 diz assim: como justos, e aqui tá, não é como alguém que é o cara, não é como o cara que é o sabichão, o cara que sabe tudo, não, como justo, aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois há alguns que não têm conhecimento de Deus, digo isso para vergonha de vocês.
Então não tem como, queridos, nós sermos uma igreja relevante no nosso tempo, se nós não sabemos quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer. Não tem como, porque nós só seremos uma igreja que tem teoria e não tem prática, e não é isso que o Evangelho é prática. Repita comigo, o Evangelho é prático. Ele existe para que nós possamos praticar, queridos. Nós precisamos praticar o Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele está falando, ele está exortando a igreja de Corinto, falando assim: recuperem o bom senso. E quem que pode recuperar o bom senso? Aquele que já teve bom senso, amém? Aquele que já conheceu a verdade. Quantos de nós, queridos, já sabemos de coisas, da verdade, da realidade de Deus, mas nós fazemos questão de deixar um pouquinho de lado. Ó Deus, eu vou pecar, tá? Dá para o Senhor olhar um pouquinho para lá, eu preciso resolver um negócio aqui, rapidinho. É isso, queridos. Nós conhecemos a verdade, sabemos o que nós devemos e não ou fazer, só que nós rejeitamos isso. Então nós precisamos recuperar o bom senso nessa temporada, se nós queremos ver Deus agir de forma sobrenatural na nossa vida. Amém? Porque é uma diferença entre unção e habitação. Repita comigo, há uma diferença entre unção e habitação. O Espírito Santo de Deus existe para habitar em nós, diga amém. A unção, queridos, ela vem para te capacitar para fazer algo, só que nós estamos embebedados com a unção. Nós estamos embebedados com a unção, porque a unção faz os crentes cair, a unção faz o crente profetizar, a unção faz você ter ousadia e intrepidez para pregar. Mas Deus não está preocupado mais com a unção, porque a unção era algo que era prioridade da antiga aliança. Na nova e eterna aliança, a vontade de Deus não é a unção somente, mas é a habitação. Vocês estão aqui, sim ou não? É isso, queridos. O Evangelho precisa habitar dentro de você. Não adianta você colocar um adesivinho, Deus é fiel, no teu carro, e você não ser nem um pouco fiel com Deus. A incoerência, a um mundo de ilusão. Nós somos muito bons para fazer culto, eu percebo isso. Nós ficamos especialistas em cultos, já percebeu? Somos bons. Nós temos uma parafernália de coisa de culto que é uma coisa incrível. Nunca houve na história da igreja tanto acesso a parafernália para fazer culto. Mas ao mesmo tempo que nós somos bons para fazer culto, nós somos péssimos em ser um culto vivo e racional a Deus. Diga misericórdia, Deus. Sabe por que eu sei disso, queridos? Porque às vezes eu chego no meu trabalho na segunda-feira, à vontade, às vezes, de tacar a chave na cabeça do coleguinha lá. E daí eu faço uma reflexão rápida, falo, não, eu sou crente, eu não posso fazer, eu sou crente. Eu preciso viver o Evangelho. Viver o Evangelho aqui, queridos, no culto, lugar preparado, é a coisa mais fácil que tem. Presta atenção naquilo que eu estou falando para você. Quem sabe essa não era a palavra que você gostaria de ouvir hoje, mas é a palavra que nós precisamos ouvir. Mas o Evangelho se revela, queridos, quando você está fora daqui. Então nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós pregamos, amém? Então não dá, queridos, para você vir aqui levantar as mãos, dizer Jesus eu te amo, e devendo até os tênis para os irmãos. Não dá, queridos, para a gente ficar caindo na ilusão que tudo está bem, quando tudo não está bem. Ou nós mergulhamos na verdade de Deus, ou nós vamos continuar vivendo uma vida de ignorância e apostasia, como nós vemos nos dias de hoje. Graças a Deus isso aqui não acontece nessa igreja. Eu não estou falando para essa igreja aqui, estou falando que, sabe, para alguém que está me ouvindo lá pelas redes sociais. Nós temos que conhecer a Deus, queridos, porque se nós não conhecemos a Deus, nós não conseguimos viver a verdade que Ele tem para cada um de nós nessa temporada. Nós precisamos recuperar o bom senso, o bom testemunho. Nós precisamos voltar para as práticas básicas do Evangelho, porque eu percebo que há
a uma corrida desatada por nome, é uma corrida desatada para ser grande, para ser relevante, para ser notório. Não, queridos, essas coisas são passageiras. Essas coisas são passageiras. Se teve uma coisa que o ano de 2024 ensinou para mim, queridos, é que tudo nessa vida ela passa. Pessoas mudam de ideia, pessoas mudam de posicionamento, pessoas elas estão do seu lado e de repente não estão mais. Hoje elas concordam com você, amanhã elas não concordam mais. Pessoas mudam, tempos mudam, tudo muda nessa vida, mas a palavra de Deus permanece a mesma. É por isso que se você tiver que fazer uma opção nesse tempo, nesse ano, queridos, opte pela palavra de Deus. Pare de ilusões. Chega de ilusões, queridos. Então pastor, quer dizer que nós não vamos viver tudo aquilo que foi profetizado? Não, nós vamos viver aquilo que Deus falou, nós vamos viver, amém? Agora aquilo que você sonhou, aquilo que você quer, isso é uma outra história, queridos. E se você não está recebendo aquilo que você está orando, porque você está pedindo mal, porque é isso que a Bíblia fala. Vocês estão aqui, sim ou não? Então nós precisamos voltar, queridos. Lá em 2 Coríntios 10, 4, 5 diz assim: as armas com as quais nós lutamos, elas não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de quem? De Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A maior expressão de amor que você pode fazer para Deus não é dizer que você o ama. Olha só. Nosso ambiente humano, a maior expressão de amor é quando a maioria das pessoas elas entendem assim, que é quando você abraça e diz: eu te amo. Como você é importante para mim. Para Deus não. A maior expressão de amor que alguém pode revelar a Deus é obedecendo a sua palavra. Vocês estão aqui, sim ou não? Então, forças espirituais, queridos, nós estamos numa batalha, estamos numa guerra a todo momento. E há interesse nas trevas em tirar você do caminho, em desviar você da palavra de Deus em todo momento. Não ache que isso é uma brincadeira ou é um conto de fadas, porque não é, queridos. Se Satanás pudesse tocar a sua vida, ele acabaria com você. Quero que você entenda. Tem muita gente que acha e fala assim: não, Satanás está tocando, está fazendo um rebuliço na minha vida. Não. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Vocês estão aqui, sim ou não? Porque a vontade dele é acabar com a sua vida, queridos. É te destruir, é acabar com o teu casamento, acabar com a tua casa, acabar com os teus filhos. O nosso adversário, queridos, ele não brinca. É nós que brincamos muitas vezes de ser crente. É nós que muitas vezes brincamos de ser cristão, evangélico. Temos orgulho de falar ainda, sou evangélico. Posso contar um negócio para você? Deus não é evangélico. Deus também não é cristão. Deus é soberano. E a sua palavra, ela vai permanecer para sempre. Não importa se eu e você estiver aqui ou não. Então nós precisamos entender, queridos, que Deus está nos chamando a romper com a ignorância, a romper com a falta de conhecimento de Deus. Não dá mais para você permanecer da mesma forma. Tem muita gente que quer ter o casamento restaurado. Tem muita gente que quer ter o seu negócio abençoado. Tem muita gente que quer muitas coisas, queridos. Mas eu cheguei numa conclusão que se eu for ter que ministrar um casal para restaurar o casamento, esse casal não ama a Deus, eu não vou perder meu tempo mais. Diga: meu Deus do céu, o que você está falando, pastor? Sabe por quê, queridos? Porque eu temo que eu estou fazendo com que duas pessoas com o casamento restaurado vão parar no inferno. Nós precisamos, queridos, ter Deus como centro da nossa vida. Ou nós decidimos Deus, por Deus, pela sua vontade, ou nós vamos continuar vivendo uma vida de ilusão. Nós vamos continuar acreditando que tudo vai ficar bem. Porque nós achamos que nós somos abençoados quando nós ganhamos muito dinheiro, ou quando nós temos saúde para dar e vender. Mas eu posso falar um negócio para você? Muitas das vezes Deus está
te abençoando, tirando tudo de você. Meu Deus, pastor, eu não achei que essa palavra ia ser assim hoje. Porque muitas vezes é quando nós perdemos é que Deus está nos abençoando. Vocês estão entendendo aqui, sim ou não? Mas nós queremos sempre ser cheios, nós queremos sempre estar fazendo as coisas, nós sempre queremos ser abençoados, nós sempre queremos estar felizes. Quem quer ser feliz aqui, levanta a mão. Cara, é a alegria do Senhor. É a alegria do Senhor sobre nossas vidas. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 diz assim: pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Isso aqui é outra carta para a igreja, amém? Porque Deus se manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, nem os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aí tem uma outra categoria de crente, que é o sabe tudo, é o sabichão, sabe tudo da Bíblia. Você chega para ele e fala: não precisa me falar, eu conheço esse versículo de cor. Conhece, mas não pratica. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. O que adianta? Vocês eram sábios, mas se tornaram loucos, insensatos, porque vocês perderam o conhecimento de Deus. Qual é a sua vontade? Qual é aquilo que Ele tem para nós essa temporada? E aqui, queridos, nós vamos entender que aqueles que rejeitaram conhecer a Deus, porque tudo, queridos, revela a Deus. A natureza revela a Deus, a criação revela a Deus, tudo revela a Deus. Porque é isso que o texto diz. Agora, se nós como crentes não entendermos isso, nós não vamos ser imputados como inocentes. Diga misericórdia. Não existe inocência na ignorância, queridos. A ignorância é algo que você decide estar, é algo que você decide viver. Nós somos, quem sabe, a geração que mais tem acesso às escrituras sagradas, queridos, na história da igreja. Nós temos acesso a várias versões, a vários estudos, a Bíblia Strong, nós temos várias versões, mas nós não nos envolvemos de forma pessoal e profunda com a palavra, como nós deveríamos nos envolver. Efésios 4,18 diz: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Queridos, quantos de nós estamos com o coração duro? Quantos de nós permitiram se deixar com o coração duro? Nada mais te toca, nada mais fala com você. Você chega na igreja e sai da igreja da mesma forma, coração endurecido. E muitas vezes por mau testemunho do outro, por muitas vezes do erro do outro. Não foi uma vez, mas foram várias vezes de pessoas falar assim: ah, pastor, eu não vou mais na igreja lá porque o irmãozinho fez tal negócio comigo. E aí eu pergunto sempre para ele: você corrigiu ele? Não, eu não corrigi. Então você está em pecado como ele está em também, porque a palavra de Deus fala que se alguém pecar contra você, você deve chegar para essa pessoa e corrigi-lo. Se ele não quer te escutar, você pega uma outra pessoa e leva lá e corrige ele. Isso não depende de pastor e de pastora, queridos. Nós precisamos entender que nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, se você está devendo umas pedras para o seu irmão, aí resolva. Né? Um bom entendedor que entenda isso, amém? Resolva como homem, como mulher de Deus. Ah, pastor, eu não quero fazer isso. Então não fofoque. Então não se meta na vida do irmão. É simples assim. Se ele fez algo para você, você não gostou, e você não quer corrigi-lo, então não se intrometa na vida dele. Ah, pastor, mas ele é líder. Não interessa, se você não quer corrigi-lo, não se intrometa na vida dele. Tem alguns que dizem que nós não fofocamos, nós testemunhamos sobre a vida dos irmãos, né?
Cuidado, irmão, se cuidar, você vai testemunhar muito, você sabe, né, onde você vai parar. Cuidado. Quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos, queridos? Que a Bíblia diz, 70 vezes 7, repita comigo, 70 vezes 7. Mas nós só falamos, nós sabemos disso, mas não fazemos. Primeira pisada que o teu irmão dá no calo, você espirra da igreja, não vai mais na célula, já fala mal da igreja. Que tipo de crente nós temos sido, queridos, nessa temporada? Ou nós paramos de viver uma vida de ilusão e mergulhamos na palavra, ou nós vamos continuar sendo uma comunidade fraca, uma comunidade que é levada por qualquer tipo de vento, qualquer tipo de crise, qualquer tipo de dor. Você já está se matando, já está fazendo que nem o Didi Mocó lá, já quer se suicidar. Não dá para ser assim, queridos. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Segundo ponto aqui rapidamente, que eu já estou me estendendo demais. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus e aquilo que nós temos, aquilo que nós já temos nele. Muitos, queridos, vivem numa dimensão de falta de identidade, não sabem quem são, não conhecem a sua herança e muito menos aquilo que nós já recebemos de Cristo Jesus, não sabem. Mateus capítulo 16 vai contar a história que Simão teve uma revelação dos céus de quem era Jesus. E ele fala assim: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E aqui acontece algo extraordinário, queridos. Eles estão no embate aqui, no debate, e alguns falando que Jesus era Elias, outros falando que Jesus era João, que tinha ressuscitado, outros falando que era um dos profetas. E Jesus pergunta para os seus amigos, para aqueles que estavam mais próximos dele, e fala: quem que vocês dizem que eu sou? E aí Simão, aqui, Pedro, ele fala assim: o Senhor é o Messias de Deus, o Filho do Deus vivo. E aqui essa revelação que eles fez com que Jesus falasse para ele: sim, é sobre essa revelação, tu és Pedro, sobre essa revelação que você vai andar. E nós pensamos: uau, e o que isso fala para nós, queridos? É somente uma revelação de quem Jesus é, que é capaz de revelar quem nós somos. Vocês estão aqui, sim ou não? Quem de vocês quer saber o que Deus tem para vocês nessa temporada? Levanta a mão. Então conheça Jesus, porque quando você conhece Jesus, você sabe quem você é. E se você sabe quem você é, você vai entender o que está sobre a sua disposição no reino do Espírito. Vocês estão aqui, sim ou não? O que nós vemos é uma igreja muitas vezes sem identidade, queridos. Jesus veio para nos mostrar o que nós devemos fazer como exemplo. Então não é aquilo que você faz, queridos, que você vai ser cobrado somente, mas é com quem você é parecido. Nós somos bons no serviço, eu falei agora, nós somos bons para fazer as coisas, mas não é somente aquilo que você faz, mas é com quem você é parecido. A distinção de um falso culto, de um culto verdadeiro, queridos, é quase imperceptível. Porque a melhor nota falsificada é aquela que é mais parecida com a verdadeira. Vocês estão me ouvindo, sim ou não? É por isso que não dá mais para a gente se fingir, queridos, que nós somos a última, bolacha do pacote. Não dá. Nós precisamos entender, nos colocar no nosso lugar de humilhação diante de Deus. Nós precisamos entender que nós somos homem e que Ele é Deus. Amém? Que Ele é soberano. Então não dá para nós nos colocar no posicionamento de Deus, apesar de nós sermos filhos de Deus. 1 Coríntios 2,12 diz assim: nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Lucas capítulo 15, 29 vai contar sobre a história do irmão do filho pródigo, uma história que é bem conhecida, e ele fica bravo com o pai, porque o irmão mais novo faz tudo o que faz e volta, e o pai faz uma festa, e ele se revolta com o pai, ele fala: olha, eu servi o Senhor todos esses anos, e o Senhor nunca me deu um cabrito para comemorar com meus amigos. E o pai fala assim: poxa, mas você não entendeu que tudo aquilo que é meu, é seu. Só que quantos de nós têm vivido essa dimensão, queridos? Tudo aquilo que é do nosso Senhor é nosso. Nós somos co-herdeiros com Cristo. É isso que nós recebemos naquela cruz. Amém?
Por isso que sobre nós está a cura, está a restauração, está a libertação, está a alegria, sobre nós está essas coisas. E agora eu pergunto, queridos, se o reino de Deus é paz, justiça, alegria no Espírito, por que nós temos vivido muitas vezes uma vida que é um caos somente? Por falta de conhecer mais o Senhor, por falta de nos dedicarmos mais a conhecer ao Senhor. Nós devemos buscar e continuar buscando, porque o conhecimento de Deus não é algo que você aprende somente, não, agora eu aprendi sobre isso, não, quanto mais você conhece a Deus, mais você vai entender que você precisa conhecê-lo mais. Vocês estão aqui, sim ou não? Então aplauda o Senhor aí. Muitos de nós, queridos, estamos sendo roubados daquilo que pertence a nós por causa da nossa ignorância. Temos sido roubados dia após dia das bênçãos espirituais, das promessas, da autoridade que Deus colocou sobre nós, por causa da ignorância. Então esse é o tempo, queridos, que você precisa declarar guerra contra toda a ignorância da sua vida. Diga amém. Então não dá para a gente fazer corpo mole, queridos. E nós queremos te ajudar nesse processo. É por isso que nós vamos ter aqui um estudo da palavra, algo mais profundo. Mas é algo, queridos, que se você só ficar com aquilo que a gente vai te entregar, também vai ser raso, também vai ser pouco. Você precisa mergulhar mais fundo. Olha para o seu irmão e diga assim: você precisa mergulhar. Na visão de Ezequiel, queridos, diz que águas davam nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, e de repente não dava mais pé. Mas eu posso falar algo para você? Crianças vivem com água só até nos lombos. Quando você vai na praia, você vai ver que as crianças menores, elas têm muito medo do mar, né? A maioria tem medo, né? E graças a Deus, porque o medo é uma forma de, né? É quando se perde o medo é que dá ruim. E aí as crianças estão lá, elas estão com água até nos lombos, está tudo certo para ela. Mas criança, aí você vai ver um camarada que é mais maduro, que já sabe nadar, então ele vai lá no fundão, nada, volta, pega umas correntes de recuo, já fica amarelo, azul, branco, já chama, né, os corpos bombeiros para resgatar, mas o cara está lá. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos deixar ser levados pelo rio de Deus nessa temporada, amém? E se deixar levar sobre o rio de Deus é não ter controle sobre as coisas, queridos. Nós queremos ter controle, nós dizemos: Deus, toma, é tudo teu, mas nós queremos controlar. Nós queremos controlar, nós queremos ter o controle de tudo. Nós queremos controlar a nossa vida, nós queremos controlar nossos filhos, nós queremos controlar a igreja, nós queremos controlar a obra de Deus, nós queremos fazer o controle de tudo, e não dá para controlar. Se nós queremos viver tudo aquilo que tem sido prometido para nós, queridos, nós vamos precisar deixar o controle da nossa vida na mão dele. Vocês estão aqui, sim ou não? Terceiro ponto para encerrar. Outra coisa que tem roubado muitos de nós é a falta de conhecimento das leis espirituais, queridos. Em Levítico 5:17 diz assim: se alguém pecar fazendo o que é proibido, em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado das consequências da iniquidade. Aqui o Senhor, ele estipula um sacrifício pela ignorância. Olha só que coisa curiosa. Mesmo se você pecar não sabendo, isso não deixa de ser pecado. Vocês estão me entendendo aqui, amém? Isso não deixa de ser errado. Ainda bem que o Senhor nos deu um escape para isso. Nós vamos ver uma história bem interessante lá no livro de Gênesis 20. Não vou ler aqui para a gente encerrar. A história de Abraão. Ele está partindo ali para a região do Negueb. E aí ele fica com medo de um rei chamado Abimeleque, e ele fala assim: olha, você é muito bonita, Sara, então se alguém perguntar para você, se diz para eles que você é minha irmã. E realmente eles eram irmãos, amém? Eles eram irmãos por parte de pai. Então Abraão não mentiu. Não era uma mentira de Abraão, só que ele queria dar um jeitinho. Ele não queria ter problema. E nós fazemos isso, queridos. Muitas vezes nós não fazemos as coisas erradas, mas nós queremos dar um jeitinho para não ter problema. E aí que se encaixa que todas as coisas para nós são lícitas, mas nem tudo convém. E aí tem gente querendo
usar a palavra deturpada, desviada muitas vezes da sua raiz, para pecar e para errar. Abimeleque, queridos, ele toma Sara, e aí Deus aparece para ele num sonho, aparece para ele num sonho. Quem quer ter sonho com Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Aparece para ele num sonho. Aí Deus fala assim: eu vou te matar, Abimeleque. Ué, mas o que eu fiz? Você pegou uma mulher que não é tua. Mas como assim? Ele falou para mim que era a irmã dele. Pois é, mas não é a irmã. Ele é a mulher dele, devolve para ele. Vai lá e devolve ela. E pede para que ele ore por você, senão eu vou matar você e toda a tua casa. Abimeleque fez na ignorância. Ele não fez por mal. Ele fez porque era um costume dos reis. Todo rei de um território poderia ter a mulher que ele quisesse. Por isso que quando Davi pecou, o pecado dele foi grave. Porque se Davi chegasse para Urias e falasse: Urias, eu quero tomar a tua esposa como minha esposa, sabe o que Urias ia fazer? Ia dar uma festa. Ia ser uma honra para ele. Ó, torre, quer? Pode pegar. É menos um atrapalho na minha vida. Não, brincadeira. Não, eu não ia falar assim. Não ia falar. Brincadeira, tá, amor? Brincadeira. Não ia falar, já me arrependi do que eu falei, mas tudo bem. Mas era assim, queridos. Mas o que ele fez? Ele mandou matar o cara para ficar com a mulher. Olha só que bênção. Era um homem que conhecia Deus. Então lá em Atos 17:30, para a gente encerrar. No passado Deus não levou em conta a ignorância. Diga aleluia. Não vou ouvir nenhum aleluia? Aleluia. Mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Tudo, queridos, na vida com Deus começa com arrependimento. Tudo que nós vamos viver começa com um profundo arrependimento, de mudança de mente, não só lágrima de crocodilo no final do culto. Não dá mais, queridos, para a gente simular uma unção de quebrantamento. Ou a gente é verdadeiro ou não. Você pode ir para o pastor, mas é que eu não consigo. Eu estou muito seco, eu estou muito frio. Eu sei quem pode regar esse coração duro aí. Eu sei quem pode fazer você se quebrantado novamente. Eu sei quem pode fazer com que você seja tocado novamente. É o Espírito de Deus, amém? Amém, queridos? Então todas as vezes que os homens tentaram ajudar Deus, deu ruim. Davi deu ruim quando tentou fazer o censo. Uzá deu ruim quando tentou ajudar a não derrubarem a arca, morreu. Sabe por quê, queridos? Porque boas intenções não bastam para Deus. Tem muita gente bem intencionada no erro. Tem muita gente sincera errando. E errando feio. Então não dá, queridos. A minha mãe minha mãe ela fala que o cemitério está cheio de boas intenções. Então não dá para você só ter uma boa intenção. Ah, pastor, eu queria tanto servir, eu queria tanto cantar, eu queria tanto pregar, eu queria tanto... Não adianta só você ter uma boa intenção, queridos. O que você precisa é conhecer o Deus que você quer servir. O que você precisa é conhecer aquilo que Ele tem para você. Amém? Ah, pastor, eu recebi tantas promessas que eu precisava viver umas 5 vidas para... Amém, queridos? Mas eu posso falar um negócio para você como profeta de Deus? Sim ou não? Você precisa, ao invés de olhar para a promessa, começar a buscar a presença. Os heróis da fé de Hebreus capítulo 11, eles não se embriagaram com a promessa, eles se embriagaram com a presença de Deus. E você vai perceber que todos os heróis da fé erraram em vários momentos da sua vida, mas eles estavam preocupados com a presença, com o Deus da promessa. Eles não estavam preocupados com aquilo que eles iam receber, eles estavam preocupados em agradar a Deus. Então, ao invés de você estar preocupado em agradar o pastor, em agradar o teu líder de célula, em agradar o teu papai, a tua mamãe, glória a Deus por essas coisas, mas busque agradar a Deus, amém? Diante da sua verdade, porque não dá para agradar a Deus sem a palavra dele.
Sem a palavra de Deus não tem como, queridos. Para fechar aqui, gostaria que você se colocasse de pé. Colossenses 1:10 diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O Senhor trouxe essa palavra para nós, para que nós possamos em tudo poder agradá-lo, para que a gente possa frutificar em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. 2 Pedro 3,18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, vou repetir, a Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Enquanto você, querido, estiver buscando glória para si mesmo, você está longe do conhecimento de Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então você não precisa, queridos, você não precisa puxar, eu vou usar outra frase aqui para não ficar, você não precisa seguir ninguém, você não precisa elogiar ninguém, você não precisa fazer nada para se aproximar de alguém, para você ter algum tipo de vantagem. Você precisa se aproximar de Deus, porque Deus levanta o abatido, Deus levanta aquele que está caído, Deus levanta aquele que não tem mais esperança. No ano passado, queridos, foi um ano de muito crescimento para nós, muito crescimento pessoal para nós, para mim. Eu não entendi várias coisas que aconteceu, mas eu não preciso entender, eu só preciso obedecer. O problema é que a gente quer entender tudo. Então vamos, nessa noite, queridos, fazer uma oração onde você e eu possamos fazer um compromisso com o Senhor em buscar o Senhor nessa temporada, através da sua palavra, conhecer aquilo que Ele tem, aquilo que Ele quer sobre a sua vida, sem mais viver a ilusão de um mundo corrompido que nós vivemos hoje. Amém? Então feche seus olhos aí. Vamos adorar o Senhor. Deus me chamou para tudo abandonar. Isso, começa a orar. Me convidou para nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao teu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou para tudo abandonar.
sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. Pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou. Aleluia. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, e sempre estarás. Eu quero que todos repitam essa oração que eu vou fazer aqui nessa noite, como uma oração de compromisso ao Senhor, amém? Então repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite nessa noite eu renuncio eu renuncio toda a ignorância toda ignorância e a falta do conhecimento de e Deus. a falta do conhecimento de Deus. Eu deixo para trás Eu deixo para trás as fábulas, as fábulas, os mitos, os mitos, as as ilusões, ilusões, as vã doutrinas, as doutrinas de Satanás, doutrinas de as Satanás, mandingas, as mandingas, as feitiçarias, feitiçarias, a religiosidade, a religiosidade, a altivez, a altivez, a soberba, a arrogância, a prepotência, prepotência, e me coloco e me coloco em total sujeição em total sujeição à verdade do Senhor, à verdade do Senhor, que é a sua palavra, que é a sua palavra. e declaro Declaro nessa noite, nessa diante da tua presença, tua presença que eu que eu recebo recebo tudo aquilo tudo aquilo que foi conquistado na cruz que foi conquistado na cruz pela minha vida, pela minha vida, todos os dons espirituais, todos os dons espirituais, todas as bênçãos todas espirituais as bênçãos que espirituais estão sobre que estão sobre minha vida, minha vida, para que eu possa para que eu possa corresponder corresponder ao chamado de Deus de Deus nesse tempo. nesse tempo. Pai, Pai, eu me coloco eu me coloco em total sujeição em total sujeição às leis espirituais da verdade espirituais da verdade, e do conhecimento do Senhor. do conhecimento. Me ajuda Me ajuda a ser alguém a ser alguém que te conhece que te conhece e que continua a te conhecer, e que continua a te conhecer, não alguém não alguém que vive de máscaras, que vive de máscara, que vive de ilusões, que vive de ilusões, que vive perdido, que vive perdido, mas alguém mas alguém que foi encontrado foi encontrado diante da cruz do Calvário, diante da cruz do Calvário, para que nós possamos para que nós possamos todos os dias todos os dias sermos mais parecidos contigo. sermos mais parecidos contigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, toma o controle da nossa vida, toma o controle da nossa vida, toma o controle da nossa história, toma o controle da nossa toma o história, controle do nosso casamento, toma o controle do toma o controle da nossa família, toma o controle toma o controle dos nossos filhos. dos nossos filhos. E hoje, Senhor, E hoje, Senhor, eleva o meu coração eleva o meu coração e a minha mente, e a minha mente, meu corpo, meu corpo, meu espírito, minha alma são cativos são cativos ao teu senhorio, ao teu Senhor, para sempre, para sempre, para sempre. Quem crê, diga amém e aplauda o Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia.
Que o Senhor nessa temporada, Senhor, possa nos achar posicionados na verdade de Deus, na palavra de Deus. Não é mais aquilo que eu sinto, não é mais aquilo que eu vejo, não é as previsões que vão mais direcionar a minha vida, mas sim o que a palavra de Deus fala ao meu respeito. Amém? Que você seja abençoado nessa semana, que o Senhor te guarde, te capacite, que a sua mente seja blindada pelo Espírito Santo de Deus, para que você não seja mais enganado na sua vida. Amém? Como servo e sacerdote de Deus vivo, eu quero abençoar a sua vida, que o Senhor faça resplandecer sobre você a sua face, que Ele cuide de você, que Ele te direcione e que Ele possa ser glorificado através da sua vida. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, que você seja uma bênção, que você seja uma pessoa que gera vida, que você seja uma pessoa da verdade, que você seja uma pessoa que está conectada com os céus, para que os céus possam se revelar nesse tempo para as pessoas que estão lá fora. Amém? Porque há uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Tem alguém aqui que é filho de Deus? Deixa eu ver. Então, queridos, alguém lá fora precisa de você. Quem sabe alguém aqui dentro precisa de você. Então que você seja um canal de bênção para essas pessoas. Amém? Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Amém? Não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão, sem abençoar a vida dele. E se Deus quiser, nos vemos aqui no próximo domingo. Amém? Glória a Deus.